Existe um momento na vida em que algo quebra dentro de você. Não de forma visível, não como um evento dramático que todos percebem, mas de um jeito silencioso, profundo, quase como se uma parte da sua identidade fosse arrancada sem aviso. Talvez tenha sido uma rejeição, talvez uma traição, talvez um fracasso público que fez você se sentir pequeno diante dos outros. Talvez alguém que você amava tenha olhado para você como se você não fosse suficiente. E naquele instante, algo dentro de você desmoronou. O orgulho caiu, a imagem que você tinha de si mesmo rachou, e a sensação que ficou foi humilhação. É uma das emoções mais difíceis de suportar, porque não é apenas dor, é exposição, é sentir que sua máscara caiu diante do mundo. E quando isso acontece, a primeira reação quase sempre é resistir. A mente imediatamente tenta se defender. Ela cria explicações, ela cria culpados, ela tenta reconstruir o orgulho ferido. Eu não precisava disso. Eles não sabem quem eu sou. Um dia eu vou provar que estavam errados. E assim começa uma batalha silenciosa entre o ego que quer se restaurar e algo mais profundo que começa a despertar. A frase "os humilhados serão exaltados" é frequentemente interpretada como uma promessa externa, como se a vida estivesse dizendo que aqueles que sofrem hoje serão recompensados amanhã com sucesso, reconhecimento ou vitória. Mas existe uma interpretação muito mais profunda e transformadora dessa frase. Talvez a exaltação não seja sobre subir acima dos outros. Talvez seja sobre despertar acima do ego. Porque existe algo que quase ninguém percebe quando está atravessando um momento de humilhação. Aquilo que está sendo destruído não é seu valor. É sua ilusão de identidade. Desde cedo, você foi ensinado a construir uma imagem, uma ideia de quem você é, um personagem que precisa ser respeitado, admirado, aceito, validado. Esse personagem é formado por conquistas, opiniões, relações, status, aparência, reconhecimento social. E lentamente você começa a acreditar que aquilo é você. Mas essa identidade é frágil. Ela depende constantemente da confirmação dos outros. Depende de aprovação. Depende de sucesso contínuo. Depende de não falhar diante das expectativas. E quando algo acontece que fere essa imagem, uma rejeição, um fracasso, uma perda, a sensação é devastadora, porque parece que você perdeu valor. Mas na realidade, o que foi atingido foi apenas a estrutura do ego. O ego é extremamente sensível à humilhação porque ele foi construído exatamente para evitar isso. Ele quer ser visto como forte, competente, admirável. Ele quer manter a narrativa de que você está no controle da sua vida e da forma como os outros te percebem. Então, quando a vida cria uma situação em que essa narrativa não pode ser sustentada, o ego entra em colapso. E esse colapso é vivido como vergonha, vergonha profunda, aquela sensação de querer desaparecer, de querer voltar no tempo, de querer apagar o que aconteceu. Mas existe algo curioso nesse processo. Quando o ego começa a rachar, algo mais silencioso começa a aparecer. É difícil perceber isso no começo porque a dor é muito intensa. A mente ainda está tentando restaurar o orgulho. Ainda está tentando se defender. Ainda está tentando reconstruir a imagem que foi ferida. Mas se você observar com atenção, existe um momento em que a luta começa a cansar. Um momento em que você percebe que não pode controlar tudo, que não pode impedir que as pessoas tenham opiniões sobre você, que não pode evitar completamente erros, perdas, rejeições. E nesse instante surge uma pergunta que antes não existia. Se eu não sou essa imagem que tentei proteger, então quem eu sou? Essa pergunta é desconfortável porque ela remove o chão da identidade construída. Mas, ao mesmo tempo, ela abre uma possibilidade completamente nova de consciência. Porque quando o ego perde força, a percepção se amplia.
Você começa a ver coisas que antes estavam escondidas pela necessidade constante de se defender e se afirmar. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi guiado pelo medo de parecer fraco, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não ser suficiente. E isso muda profundamente a forma como você se vê. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar a humilhação. Elas escolhem caminhos seguros, evitam riscos emocionais, evitam situações em que possam falhar ou ser criticadas. Mantêm uma imagem cuidadosamente construída para proteger o orgulho. Mas essa proteção tem um custo enorme. Ela mantém a consciência adormecida. Porque enquanto você está ocupado protegendo o ego, você não está olhando para a realidade com honestidade. É por isso que momentos de humilhação têm um potencial transformador tão grande. Eles quebram a ilusão de controle. Eles mostram que a identidade construída é mais frágil do que parecia. E quando essa ilusão se dissolve, algo muito mais real pode surgir. Você começa a perceber que seu valor não depende da aprovação constante dos outros. Não depende de sempre vencer. Não depende de sempre parecer forte. Seu valor existe antes da imagem. Mas chegar a essa percepção exige atravessar a dor. Porque no começo parece apenas injustiça, parece apenas perda, parece apenas exposição. A mente continua tentando encontrar maneiras de restaurar o orgulho ferido. Talvez através de vingança, talvez através de provar algo para alguém, talvez através de reconstruir uma nova imagem ainda mais forte. Mas se você parar e observar profundamente, verá que essa tentativa de reconstrução é apenas o ego tentando sobreviver. Existe um ponto no processo em que algo muda silenciosamente. Você começa a aceitar o que aconteceu, não como aprovação, mas como realidade. Você para de lutar contra a memória da humilhação e começa a observar o que ela revelou. Talvez tenha revelado o quanto você dependia da validação dos outros. Talvez tenha mostrado que sua autoestima estava construída sobre bases externas. Talvez tenha revelado o quanto do seu comportamento era guiado pelo medo de perder respeito. Quando você começa a enxergar isso com clareza, algo dentro de você amadurece. Não é um amadurecimento superficial baseado em ser mais forte. É um amadurecimento profundo baseado em consciência. Você percebe que o ego é uma construção. E quando essa construção é ameaçada, ela reage com desespero. Mas você não é apenas essa construção. Existe algo em você que observa tudo isso acontecendo. Essa percepção muda a relação com o sofrimento, porque o sofrimento deixa de ser apenas algo que precisa ser evitado a qualquer custo e passa a ser visto como um mensageiro, um sinal de que alguma estrutura interna estava baseada em ilusão. E quando a ilusão cai, a consciência tem espaço para surgir. É por isso que muitas pessoas que atravessaram grandes humilhações acabam desenvolvendo uma compreensão muito mais profunda da vida. Não porque a dor em si seja nobre ou desejável, mas porque ela destruiu algo que precisava ser destruído. A falsa identidade baseada na necessidade de parecer superior, invulnerável ou sempre certo. E aqui está a verdadeira exaltação de que a frase fala. Não é a exaltação do ego que volta ainda mais forte para provar algo ao mundo. É a exaltação da consciência que surge quando o ego perde sua tirania. É a liberdade de não precisar mais viver constantemente defendendo uma imagem. É a liberdade de poder errar, aprender, mudar, crescer, sem sentir que cada falha define seu valor. Quando isso acontece, algo curioso acontece também nas relações. Você começa a se relacionar com as pessoas de forma muito mais autêntica. Não precisa mais provar que é melhor. Não precisa mais esconder suas vulnerabilidades. Não precisa mais competir constantemente por reconhecimento.
porque sua identidade já não depende tanto dessas comparações. Isso não significa que a vida se torna perfeita ou que nunca mais haverá momentos difíceis. O ego pode tentar voltar. A mente pode tentar reconstruir antigas narrativas de orgulho. Mas agora existe consciência suficiente para perceber isso acontecendo. E essa percepção muda tudo. Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque está exatamente nesse ponto da jornada. Talvez algo tenha acontecido recentemente que feriu profundamente sua imagem. Talvez você tenha sentido vergonha, rejeição ou exposição. E talvez uma parte de você ainda esteja tentando entender por que isso aconteceu. Se for o seu caso, considere uma possibilidade diferente. Talvez a vida não esteja tentando destruir você. Talvez esteja tentando libertar você de uma identidade que já não servia mais ao seu crescimento. Talvez o sofrimento que você está sentindo seja o processo de dissolução de um ego que precisava cair para que algo mais verdadeiro pudesse surgir. Isso não torna a dor menor, mas dá a ela um significado completamente diferente. Em vez de ser apenas uma ferida, ela se torna um portal, um ponto de transição entre viver como personagem e começar a viver com consciência. E quando você atravessa esse portal, descobre algo surpreendente. A humilhação que parecia o fim da sua dignidade pode se tornar o início da sua liberdade, porque agora você não precisa mais gastar tanta energia protegendo uma imagem. Pode simplesmente ser. Se algo nessa reflexão ressoou com você, escreva nos comentários. Eu entendi, não para mim, para você mesmo, porque reconhecer que o sofrimento pode despertar consciência é um passo enorme de maturidade emocional. E se você quer continuar explorando reflexões profundas como essa sobre consciência, ego e transformação interior, inscreva-se no canal Osho Awakens e curta este vídeo. Cada interação sua ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão passando por momentos de dor e ainda acreditam que foram destruídas, quando na verdade estão sendo despertadas. Porque talvez a maior ironia da vida seja essa. Aquilo que o ego chama de humilhação pode ser exatamente o que a consciência chama de libertação. E quando essa libertação acontece, você finalmente entende que ser exaltado não significa estar acima dos outros. Significa estar acima das ilusões que antes controlavam sua vida.